Inácio deixou a militância empolvorosa de Andréa Sadi, a Angélica do Hulk e diversas outras, né, personalidades aí da Globo, da TV, pela indicação dele no Supremo Tribunal Federal. Estão dando pulos dessa altura. Vamos ver agora. Mexeu com uma, mexeu com todas. A igualdade e tal já vai para terceira indicação desse sujeito ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, legislatura nova, ano que vem, Senado renovado, nós conseguiremos eleger, se Deus quiser, o maior número de senadores. Isso já, por isso que eles estão desesperados desse jeito, manumorando de todas as formas, mudar esse sistema. Não tem mais condições de ficar assim, não tem mais condições. Essa história de presidente eleger ministros, o Brasil está assim por causa dessa situação. E outra, uma vida inteira, vitalício. Gente, em 4 anos já estava pra lá de bom. Não acontece o que está acontecendo aqui no Brasil. O que aconteceu na Venezuela. Venezuela só virou Venezuela por causa do Supremo de lá. Mas tá interessante ver, porque eles pediram pro painho, né? Pediram o painho, coloca uma mulher, né, negra e tal. Acabaram com a cara no chão aí. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrever aqui no canal. Olha aqui a Andréa Sadi. Tem um vídeo ali no YouTube, né? Sadi se revolta e dispara contra Lula ao exigir mulher no STF. É urgente, é pra ontem. Esses personagens acham que Inácio vai fazer alguma coisa que eles querem. Jamais. Já tem que ficar pra lá de satisfeita, no caso da Andréa Sadi, de estar recebendo rios de dinheiro através dos nossos impostos que esse sujeito passa lá. Fora isso, é PT sendo PT. Acha que só porque ela encarnou a Daniela Lima depois que ela foi rapada de lá, né? Que ela ia ser a nova Daniela Lima, tá a postos, né? Várias personagens lá, eu quero ser a nova Daniela Lima, eu quero ser... Gente, eles falam para meia dúzia de pessoas. Quem mais assiste eles é para contra-argumentar no que, no caso aí, para gostar. Ninguém suporta mais esses elementos. Mas aí quando você vê o desespero... Aqui, Angélica, gente, isso aqui é um absurdo. Comentário aqui da nossa querida Jaqueline Loyola. Quanta hipocrisia desses artistas Rouanet. A senhora Angélica cobra publicamente Lula, indique uma mulher ao STF. É para dar um passo ainda maior que seja uma mulher negra. Afirmou a apresentadora na estreia do programa, lá na Globo, que ela ganhou um programa ali nessa TV. Acaba também que ninguém assiste nessa GNT, ninguém assiste, meia dúzia de pessoas. Angélica diz, onde vocês estavam que não se pronunciaram contra o roubo milionário dos aposentados do INSS? Muito legal o que a Jaqueline colocou. Dos escândalos diários de corrupção do governo que vocês apoiam, da Amazônia, da taxação e impostos no lombo do brasileiro. Bando de hipócritas, que é um fato. Eles falaram que o Bolsonaro tinha destruído a Amazônia. A Amazônia nunca foi tão destruída quanto agora. Eles falavam que Bolsonaro, na questão da pandemia, lembra lá no começo do governo? Quantas pessoas, infelizmente, acabaram morrendo também? Dengue, que alastrou em todo o Brasil, agora está menos, por causa da seca. Mas quando começar a chuva, vocês vão ver a coisa ficar realmente complicada. Passo sempre aqui. Final do ano, quase. Fui para a terra do pé junto, Papai do Céu me esteve ao meu lado a todo o tempo. Nunca teve tantos casos de dengue na história do Brasil como está tendo agora. Agora que eu estou falando para vocês, ó. Tem um pernilongo aqui. O negócio é tão feio que a gente aprendeu até a diferenciar o macho da fêmea. A fêmea tem as listrinhas brancas e tal. O macho é todo preto. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tá jogado às traças. Olha aqui, Angélica. Nós queremos mais uma mulher no STF. Hoje nós só temos a ministra Carmen Lúcia lá. Tá aqui falando, né? Vamos ver aqui, ó. Fala, Angélica. E em 134 anos de história, o STF teve 172 ministros e só 3 mulheres. Isso tem que mudar. É difícil entender que o tribunal que dita os rumos do país ainda não tem a cara do Brasil. Será que o
país vai perder mais uma chance de mudar esse placar? Então a indicação... Gente, a verdade. Quando era Bolsonaro, ele era machista, ele era misógino, ele não ouvia o povo. Bolsonaro, ditador. Vocês acreditam? Eles falavam que o Bolsonaro era ditador. Tudo que a gente está vendo aqui, o Bolsonaro que era ditador. Eles distorcem tudo, para poder acusar os seus inimigos. E Bolsonaro nunca foi inimigo dela, nunca foi inimigo de Hulk, nunca foi inimigo de ninguém. Muitas vezes ele apenas se defendia. O quê? Você ser espancado dia e noite também, você não ter o direito de se defender. E a Globo nunca deu espaço para o Bolsonaro, poder falar. É a democracia que essa turma defende, né? Agora vê a Angélica, não, o que será agora que o Lula indicou o Bessias, né? O que ela vai falar? Nada. A Angélica vai? Nada. O Hulk vai falar? Nada. Eles estão nem aí, meus amigos, não estão nem aí. Agora, cadê aquele papo, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. A Angélica sugeriu, a Andréa Sade obrigou, cadê ali e tal? Essas personalidades aqui, mexeu com uma, mexeu com todas, que eu estou mostrando, elas não tiveram a coragem, nem a pachorra, nem se indignar pelo desgoverno brasileiro, não ter mandado nenhuma notinha para Maria Corina, que foi eleita a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Nunca foi por direito de mulher, nunca foi por direito de brasileiro, nunca foi por direito de minoria, sempre foi pelo direito delas aqui. Como pessoas que são subcelebridades. Famosa aqui não tem nada, nenhuma de famosa aqui. Eu falo que a maioria desses artistas brasileiros, grande maioria, sem generalizar, mas a maioria, igual essas aqui, são tudo subcelebridades. Muitas pessoas aqui nas redes sociais têm muito mais fama do que esses elementos aqui. É um absurdo. É um absurdo. Agora, quem deve estar realmente bem danado da vida é esse aqui, né? Puxou tanto o saco, se grudou ali nos bagos de Lula e não ganhou nada. Agora o Jorge Messias sendo indicado. Ele não vai jamais ser governador de Minas Gerais, não será eleito senador, porque ele só entrou como senador porque o povo estava revoltado com Dilma. Que a Dilma seria a primeira colocada, venceria em primeiro lugar, lembra lá no Datafolha, na época? Chegou, esse perverso acabou ganhando, lá em 2018, né? E se eu não me engano, acho que foi o Carlos Viana, né? Se eu não me engano, o Carlos Viana acabou vencendo o processo eleitoral, que vem fazendo um bom trabalho na CPMI do INSS. É que o Supremo está blindando tudo, principalmente Flávio Dino. Aí esse aqui, vai ser muito difícil ser eleito deputado, ele está na mesma situação do Botafogo Maia, lá o Nhonho, que voltou a aparecer, vou mostrar aqui para vocês, né? E o Lula, olha só, isso aí, o mexeu com uma, mexeu com todas, não fala nada. O Lula ofereceu a diretoria dos Correios para o Batoré, para apoiar a indicação do Messias lá no STF. Tá aqui os jornalistas aqui da CNN falando. O Lula foi lá, ofereceu toda a diretoria dos Correios, que está arrebentado, quebrado, falido, detonado, esmiuçado. Tó, Batoré, te dou a diretoria, mas você apoia o Messias lá, que é o outro militante. Gente, é crime o que ele fez, que acabou vazando a conversa. Olha, no momento que ele ia entregar o papel ali para o Lula assinar, se caso ele precisasse, para não ser preso. E crimes reais, que aconteceu. Roubo e corrupção. O estado de Batoré e o Fala Fino lá, o Randolfo Rodrigues, é uma pena ter dois personagens como esse. Como é que vou falar que até em São Paulo, né? É que agora, acredito muito, né, que os brasileiros aprenderam, estão entendendo
né, como é importante o papel de um senador. Antigamente, muito brasileiro não tinha essa noção. Ia colocando lá por colocar. Hoje sabem como é importante o papel de um Senado. Né? E olha quem surgiu das catatumbas. O Botafogo Maia, o Rodrigo Maia, diz que quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente, afirmou Rodrigo Maia. Olha o que a Globo coloca: lideranças de centro-direita colocam em xeque a unidade para 2026 e apontam o desgaste eleitoral dos conservadores das pautas bolsonaristas. Não tem desgaste algum. Espera lá, eles querem convencer a gente que nós abandonamos o bolsonarismo para apoiar. Esse cara tá falando que ele é centro-direita. Que ele é direita, gente. Eu fico assim, eu acho engraçado. Como que eles tentam manipular de todas as formas. O dia que esse cara for direita de verdade, rapaz, nós somos da esquerda então. Porque não dá para estar no mesmo grupo com um sujeito desse. Aí quando eles não querem, eles falam que é centro-direita. Centro-direita. No Brasil não existe esse negócio de centro, esquerda. O cara é de esquerda ou direita. Não tem esse negócio de centro nenhum, não. Ou você defende aquilo que é certo, ou você defende aquilo que é errado. Você percebeu qual que é a jogada do Lula? Ele está tentando ao máximo socializar o nosso país. Tira de uns, né, para distribuir migalhas para outros, para deixar todo mundo pobre, né? Mas, lógico, só o governo rico, ele com absolutamente tudo. E a hora que o dinheiro acabar, tem as nossas reservas. Tem a Amazônia, que está sendo rifada para a China, diversas outras, podemos dizer, propriedades nossas. O Marmota aqui está desesperado. Ó. Hugo Mota descarta a culpa de Bolsonaro do 8 do 1. Agora, né? Porque o Lula foi lá e deu um esculacho em todos os deputados, foi uma pressão gigantesca, para você ver como o Bolsonaro influencia. Aí ele foi obrigado aqui a falar que o Bolsonaro não tem... Isso aí é óbvio, todo mundo, até os cachorros da rua sabem. Como que um homem pode ser culpado, sendo que nem aqui no Brasil estava? Marmota diz ainda que atos não foram tentativa de golpe. Só que agora ele já está mudando. Ó, se ele sabe tudo isso aí, por que ele está dando toda... o apoio para a esquerda continuar com essa barbaridade? O Hugo Mota afirmou que não acredita na culpa de Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro de 2023, nem no suposto plano de golpe. A declaração foi na Miriam Leitão. O papel do presidente Bolsonaro temos que olhar com outro ângulo, porque o presidente estava fora do país. Ele foi embora, não estava aqui tramando. Não tem como você dar golpe estando em outro país, disse ele. Mas não estão mudando de opinião muito rápido, né? O que será que está acontecendo? Porque essa é a verdade. O resto é pura militância política para querer incriminar um homem inocente. Olha, é um absurdo. Saudade do Bolsonaro, né, gente? Saudade gigantesca. Compartilha esse vídeo. Lacração aí já se dando mal. Compartilha no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Maceta o dedinho aí no like, ajuda a engajar aqui e vem fazer parte da nossa família aqui no canal Pai e Filhos, tá? Daqui a pouco tô de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.